Peço a leitura do projeto de resolução 04/2024. Leitura resumida do projeto de resolução número 4, que regulamenta, no âmbito do Poder Legislativo de Vera, o disposto no parágrafo 2º do artigo 95 da Lei Federal 14.133, para instituir o contrato verbal para pequenas compras ou o de prestação de serviços de pronto pagamento e da outras providências. A Câmara Municipal de Vera, Estado de Mato Grosso, aprovando, o presidente dessa legislatura promulgará a seguinte resolução. Será considerado válido o contrato verbal com a Câmara Municipal de Vera para a realização de pequenas compras ou prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos, aqueles de valor não superior a R$ 11.981,20, conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 95 da Lei Federal 14.133, alterado pelo Decreto Federal número 11.871. O valor descrito no caput será reajustado conforme a atualização disposta por decreto federal ou norma jurídica análoga, que atualizar os valores descritos na Lei Federal 14.133. As despesas referidas no artigo 1º serão precedidas de empenho nas suas respectivas rubricas orçamentárias. Serão consideradas como pequenas compras ou prestação de serviços de pronto pagamento as despesas que não possam subordinar-se ao procedimento normal de licitação, dispensa ou inexigibilidade nos seguintes casos: taxas, custas judiciais e extrajudiciais, emolumentos, reprodução de documentos e publicações diversas, serviços gráficos, fotográficos, confecção de carimbos, confecção de chaves, aquisição de ornamentos para eventos cerimoniais e etc. Aquisição de certificado digital, pagamento referente a fornecimento de internet e telefonia fixa e móvel, inexistência ou insuficiência eventual do material do almoxerifado ou do serviço, desde que plenamente justificada e desde que não exista nenhuma ata registrada ou nenhum contrato firmado para o fornecimento do material ou da prestação de serviços. Despesas decorrentes de manutenção emergencial de veículo, despesas decorrentes de seguros de veículo, outras despesas urgentes ou inadiáveis desde que justificada a inviabilidade da realização do procedimento licitatório ou a dispensa da licitação, precedidas de autorização do ordenador da despesa, respeitando o limite do valor citado no artigo 1º. Despesas decorrentes de manutenção emergencial do prédio da Câmara Municipal e serviços de jardinagem. Ficam dispensados de parecer jurídico e de parecer do controle interno as situações de compras até o limite do parágrafo 2º do artigo 95 da Lei Federal 14.133 e demais normas que atualizarem seu valor regulamentado por esta resolução. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Vera, Estado de Mato Grosso, aos 10 dias do mês de junho do ano de 2024. Peço a defesa dos autores. Vereador Eduardo. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento aqui os demais colegas vereadores. Boa noite a todos que se fazem presente aqui. E a toda a população que estão nos assistindo pelas redes sociais. Senhor presidente, esse projeto de resolução, na verdade, é para dar um pouco de serenidade para algumas questões, como o próprio projeto já diz, gastos emergenciais e aqueles que não são corriqueiros, né? Caso venham a precisar aqui na Câmara Municipal, ficam dispensados de processo licitatório. Antigamente era um valor um pouco menor, hoje já são R$ 11.981,20, né? E conforme disposto aí no artigo 2, do item 1 ao item 10, né? Quais são esses gastos que podem ser aí adquiridos até o valor desse limite, né, ficariam dispensados de licitação. Lembrando mais uma vez que são gastos, esses gastos seriam aqueles gastos não corriqueiros, né? Até porque os gastos que a gente tem com a Câmara, a questão de supermercado, por exemplo, a gente sempre faz processo licitatório, né, e outros. Vale lembrar também aqui no item 6, despesas decorrentes de manutenção emergencial de veículo, por exemplo, que ficariam dispensados de licitação. Suponho que algum vereador esteja em viagem ou em deslocamento e aconteça algo que o veículo não consiga seguir viagem
né, e tem que fazer um reparo emergencial. Então aí você não tem como abrir todo aquele processo licitatório, enfim, faz-se o reparo, a justificativa do reparo, né, e fica dispensado aí o processo licitatório por conta disso. Vale lembrar também, senhor presidente, que esses gastos, eles têm que se demonstrar a compatibilidade do preço contratado com o valor de mercado. Então não fica dispensado a questão do orçamento prévio, né? Então pode ser simplificado, ao invés de 3 orçamentos, que se faça no mínimo 2 orçamentos, para que se compre aquele preço compatível com o preço de mercado, né? Ou seja, um preço sempre mais em conta, que se encontre aí no mercado para poder adquirir esses itens aí que fazem parte do artigo 2º. Então, senhor presidente, apenas para dar serenidade à questão desses pequenos trâmites, um exemplo também, por exemplo, estourou um cano aqui na Câmara Municipal, está vazando uma água, tal, você precisa fazer um reparo. Aí você não vai fazer uma licitação para poder licitar um cano, né, para poder consertar. Então, esses pequenos reparos, essas coisas no prédio da Câmara também ficariam dispensados, desde que não ultrapasse esse valor de 11.900 e alguma coisa. Questão de serviço de jardinagem, que de vez em quando você tem que fazer algum serviço de jardinagem, né? Então, seria mais ou menos isso, tá, senhor presidente? Outra coisa que vai ajudar bastante também é que fica dispensado aí o parecer jurídico e parecer do controle interno, né? Essas situações dessas compras até o valor de 11.000, que também dá serenidade na questão do processo. Então, eu conto com a colaboração de todos os vereadores, né? É um processo totalmente transparente e peço aí o apoio de todos para votar favorável a esse projeto de resolução. Devolvo a palavra, caso algum colega queira falar. Vereador Juca. Senhor presidente, demais vereadores, as pessoas que se fazem presente, os funcionários, a imprensa e as pessoas que nos assistem através das redes sociais, boa noite. Senhor presidente, entendi o conteúdo do projeto, acho louvável esse projeto, viável sim, pela desburocratização do sistema. Porque tudo que se vai fazer, hoje você tem que procurar empresas, fazer licitação, se gasta mais em papel do que muitas vezes se adquire em mercadoria. Então, a única coisa que nós precisamos ficar atento é a questão, quando se faz essa tomada de preço, dessas empresas que estão fornecendo esses materiais, e tomar cuidado que não seja igual aquela do Neri Geller lá, que as 3 empresas do arroz lá é dele, né, na Conab. Então, isso aí nós temos que ficar atento, porque aproveitador, na hora de vender as coisas fácil, vocês sabem que tem bastante. Eu acho que nós somos uma entidade séria, graças a Deus aqui em Vera, nessa casa não tem esse problema até hoje, e nós esperamos que não tenha, por causa de um valor irrisório desta forma, mas é preciso que nós continuaremos aí atentos aos processos que porventura vierem ser feitos para a aquisição desse tipo de serviço. E a questão da fiscalização, aqui no artigo 4º, no inciso 2º, o agente contratante é pessoalmente responsável pela compra e aquisição do preço incompatível com o valor do mercado. Então, vai ter uma pessoa que vai ser responsabilizada se acaso vier a comprar fora da realidade. Portanto, presidente, eu acho viável o projeto, voto favorável e devolvo a palavra. Continue a discussão. Só questão de contribuição. Nós estamos aqui atendendo também e aderindo à lei federal, conforme dispõe no caput 2, segundo, do artigo 95 da Lei Federal 14.133/2021, e alterado pelo Decreto Federal 11.871/2023. Faça a votação do projeto de resolução 04/2024, sua primeira e única votação.
Favorável, permaneça sentado. Contrário, por favor, se manifeste. Projeto de resolução aprovado por unanimidade.